Aleluia, paz do Senhor, boa noite, que honra estar aqui com vocês. Eu estou vindo numa maratona de ministrações, essa é a 10ª, em 10 dias, estou um pouco sem voz, um pouco cansado, esse período de carnaval, né, tive rodando um pouquinho, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, amém? E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando essa noite nos nossos corações. Daqui 15 dias viajo para a África, fico 15 dias na África e volto uma correria. Mas como é bom servir ao Senhor, sim ou não? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu sou o pastor Tiago Rocha, da CIA, tem algumas cidades de Brasília, tem nos Estados Unidos, sou casado com a pastora Loi. Tenho 3 filhos lindos, Gabriela Radassa de 12, Ana Beatriz de 10 e o Joshua Davi, né, Joshua, porque ele tem dupla nacionalidade e é um profeta das nações com 1 ano e meio, né, cheio de energia para a glória de Deus, amém? Estou acompanhado do Gleison lá da igreja, né, deve estar com a gente e estou muito honrado de estar aqui com vocês, amém? Ô pastor, obrigado. Atos capítulo 3, amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Atos capítulo 3. Essa é uma noite de cura, essa é uma noite profética, essa é uma noite que Deus reservou algo poderoso para nós. Você crê nisso? Amém? Não existe segunda-feira comum se o Espírito Santo de Deus está, amém? E Ele está na casa, Ele está nesse lugar, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando nos nossos corações. Muito obrigado, meu amigo. Atos capítulo 3, versículo 1, um texto muito conhecido. Amém? A partir do verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Vamos repetir isso: andando, saltando e louvando a Deus. Quero ler o último versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Repete comigo: perfeita saúde. Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido, de Atos capítulo 3, logo depois de um grande derramado do Espírito do Pentecostes, logo depois do maior avivamento que a terra já viu, a descida do Espírito Santo, os discípulos vão para o templo orar. A prática da oração, ela permanece viva, independente, de grandes acontecimentos. Era algo cotidiano, ela fazia parte da vida dos discípulos. Mas antes de escorrer dentro desse texto de Atos capítulo 3, eu quero ir com você lá em Juízes capítulo 1, não precisa abrir não, eu só vou te lembrar uma história que acontece lá. A Bíblia diz que os valentes de Judá se levantam contra um homem chamado Adoni-Bezeque. Esse homem morava numa cidade que tinha seu sobrenome, que era Bezeque. A Bíblia diz que quando esse homem é capturado, esse rei é capturado, ele faz uma confissão. Ele fala bem assim: 70 reis comiam das migalhas debaixo da minha mesa, com os polegares dos dedos cortados e os dedões dos pés cortados. Assim como eu fiz com eles, Deus me pagou e fez comigo, e aquele homem morre. Você lembra da história? O que acontece? Adoni-Bezeque, ele carrega um arquétipo de uma potestade e de um modus operandi do inimigo que atua até nos dias de hoje.
Adoni-Bezeque, ele capturava príncipes, e quando ele capturava esses príncipes do exército inimigo, a primeira coisa que ele fazia era cortar os polegares desses príncipes. E os polegares representavam duas coisas. Primeiro, identidade. Você sabe que você tem uma marca única no seu dedo que distingue você da outra pessoa que está do seu lado. Cada pessoa no universo tem uma marca única, Deus é perfeito em tudo que faz, amém? O que acontece? Além de cortar o polegar para representar que aqueles príncipes estavam perdendo sua identidade de realeza, quando o polegar era cortado, eles perdiam a capacidade de empunhar a espada. E você sabe que desde a tenridade o príncipe já era treinado para a batalha, já era treinado para trabalhar com espadas. O que acontece? Quando isso acontecia, esse era o objetivo central: roubar a identidade e roubar a capacidade de luta. Outra coisa que Adoni-Bezeque fazia era amputar os dedões. E isso tinha um motivo. Primeira coisa, não sei se você sabe, mas 40% do equilíbrio do corpo humano estão nos dedões. Se os seus dedões são cortados, você vai precisar de uma prótese para conseguir andar, direito novamente. Porque se você tiver com os dedões cortados, você perde o equilíbrio. Outra coisa que acontece quando você perde o equilíbrio com os dedões cortados é que você perde a capacidade de avançar. Então isso fala muito de uma forma e de um modus operandi que o diabo ama atuar até nos dias de hoje. Primeira coisa que o diabo quer fazer é roubar a nossa identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos amados, essa é a nossa identidade. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos uma promessa da pátria celestial. Nós estamos no lugar mais poderoso da terra, chamado igreja. Eu não sei se você sabe, mas as orações feitas nesse lugar são mais poderosas que as decisões tomadas no Congresso, no Supremo, porque nós somos o povo de Deus que representa o reino de Deus na terra, amém? Então, Adoni-Bezeque representa esse arquétipo demoníaco de tirar a identidade. E outra coisa que acontece é roubar a capacidade de luta. A Bíblia fala em Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E tudo que o diabo quer fazer é te afastar desse livro, porque esse livro transforma nações, esse livro transforma famílias, esse livro transforma cidades, esse livro muda o curso de pessoas, esse livro tem o poder de mudar a história de famílias, esse livro é um livro poderoso, porque ele é a palavra de Deus, amém? Então o diabo ele quer afastar você da espada do Espírito. Outra coisa que é muito comum hoje é que o diabo também quer roubar o equilíbrio das pessoas. Nunca se ouviu, como agora na contemporaneidade, nesse tempo, tantas doenças psicossomáticas como temos visto no nosso tempo, sim ou não? Há cerca de 10, 15 anos atrás, ou um pouco mais, uns 20 anos atrás, a maioria desses conflitos emocionais, nós víamos daquela porta para fora. Só que essas doenças psicossomáticas começaram a entrar daquela porta para dentro. E os medos do mundo passaram a ser os medos da igreja. A igreja começou a ficar preocupada e ter os mesmos temores do mundo. Mas eu volto a repetir, nós carregamos uma promessa gloriosa. Ele virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja, nós iremos para as bodas do Cordeiro, nós estaremos com ele eternamente. Lá não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter choro. Ele vai enxugar dos nossos rostos toda lágrima, sabe? Nós estaremos com ele eternamente, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais câncer, não vai ter mais violência, não vai ter mais corrupção. Que promessa extraordinária! Só que nós estamos presos e amarrados com os acontecimentos presentes, e estamos olhando só para aquilo que acontece hoje, perdemos a conexão com aquilo que Ele nos prometeu. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com uma glória que há de ser revelada em nós. Amém? Então, esses dias eu ouvi, lindo, eu também amo ouvir testemunhos, amém? É lindo ouvir testemunhos, porque é a testificação que Deus está agindo no nosso meio, e Deus está curando, Deus está salvando, Deus está transformando, Deus está fazendo coisas extraordinárias, e os testemunhos vêm para testificar isso, amém? Só que também eu já ouvi, nessa jornada ministerial, alguns testemunhos, que é diferente.
Um dia desse eu estava num culto, uma moça me procura e fala assim: pastor, eu queria te contar uma experiência que eu vivi no meu trabalho. E eu: é mesmo? Me conte, o que aconteceu? Ela falou assim: não, eu cheguei no meu serviço e a minha amiga ímpia, ela me procurou e falou assim: você é cristã? Você é evangélica? Ela olhou bem religiosa e falou assim: eu sou crente, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí ela olhou e falou: então é com você mesmo que eu quero falar. Aí beleza, aí a ímpia começa a conversar com ela, fala assim: ó, o meu casamento está destruído, as minhas emoções estão acabadas, eu estou pensando em desistir de tudo, largar tudo. A ímpia contando para a cristã que acabou de sair de um culto poderoso. Aí ela está ouvindo aquela história e contando, eu estou pensando em desistir de tudo, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Aí a crente, lavada e remida no sangue do Cordeiro, olha para a amiga ímpia e fala bem assim: eu estou do mesmo jeito. E as duas se abraçam e o mundo acabou. Nós que deveríamos ser o povo da esperança, o povo que carrega a palavra profética nos lábios, o povo que crê contra as circunstâncias, o povo cheio do Espírito Santo de Deus, que carrega uma promessa para além dessa vida. Nós estamos tomados pelos medos do mundo. Ai meu Deus, e agora? A terceira guerra mundial. Ai meu Deus, e a crise? Ah meu Deus, e agora? E agora? Nosso Deus é soberano, nada foge do controle dele, ele é um Deus perfeito, sabe? Se o inimigo está se levantando, já tem escape preparado. Se ele levantar por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir de diante de você. Você é amado, existe mais anjos para te proteger do que demônios para querer te destruir. O amor de Deus é maior do que toda a fúria do inimigo contra você. Então se alegra, Deus está presente no nosso meio. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Só que essa esperança só é possível quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Lá, eu moro em Santa Maria, e lá acontece de vez em quando de algumas pessoas: pastor, vim para o culto. Aqui não, Águas Claras, né gente? Lá em Santa Maria acontece. Vem para o culto com cara de derrotado. Parece que chupou um limão estragado, sabe? Está olhando para o relógio. Só que eu aprendi uma coisa: não existe culto ruim para quem está bem com Deus. Ah não, domingo é mais forte. Não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia é um dia especial para Deus fazer algo grandioso. E nessa segunda-feira Deus fará algo grandioso no nosso meio. Só que tem um outro tipo de pessoa, que é aquela que chega no culto com, sabe assim, você até pensa: nossa, meu Deus, o que foi que você está rindo para as paredes? Aí a pessoa está pensando: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Até porque nós achamos que o culto começou às 19 horas. Não, o culto não começa às 19 horas, desculpa te informar. O culto começa quando você acorda e tua vida começa a glorificar a Deus. E eu tenho uma excelente notícia: o culto não vai acabar daqui a pouquinho às 21 horas, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, se o diabo quer nos fragmentar, se o diabo quer nos destruir, o propósito diabólico dele é matar, roubar e destruir. O nosso Deus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E uma coisa que eu aprendi: todo toque de Deus é um toque completo. Nós podemos repetir isso aqui coletivamente. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Todo toque de Deus é um toque completo. Deus não toca ninguém pela metade. Eu não consigo, sabe, enxergar um Deus tão poderoso, onipotente, criador de todas as coisas, que só tocou na tua vida financeira, que só tocou no teu trabalho, que só tocou na tua saúde. Não, quando Deus toca em alguém, Ele toca por completo. E eu tenho mais uma excelente notícia para te dizer: hoje existe um toque de Deus completo para a tua vida. Quando Deus toca na vida de um filho, Ele toca em
todas as áreas, e vou te provar biblicamente o que eu estou dizendo para você. Amém? Eu não sei você, mas eu estou sentindo a unção nesse lugar. Amém? Falar igual o pastor Vitor, eu estou todo arrepiado. Escuta, Atos capítulo 3. Pedro e João estão subindo para o templo para orar. Mas antes de chegarem no templo, Deus já está usando eles. Aí nós temos que entender que quando estamos cheios do Espírito Santo, todo lugar é um lugar favorável para Deus se manifestar através de nós. Eu estive recente agora em Redding, na Califórnia. É uma cidade onde estava tendo uma conferência de cura. E o Chris Velaton estava ministrando, né, para um grupo de jovens. E ele falava sobre isso, manifestar o céu na vida cotidiana. Que todo lugar é um lugar favorável para Deus manifestar a poderosa glória dele. Amém? Aí o que acontece? Ele está ensinando sobre cura, só que o ministério de cura, o ministério profético não é uma teoria, ele é uma prática, como o pastor já disse. Você tem que exercitar, você tem que falar, você tem que profetizar, você tem que declarar cura realmente. Aí eles saem para almoçar, acontece um intervalo, eles vão almoçar, eles chegam no supermercado. Aí eles entram no supermercado, 5 jovens, um deles fala assim, peraí, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Os amigos olham para ele e falam assim, o que ele falou com você? Perdão. Que existe uma mulher aqui nesse supermercado com a dor no joelho direito e Deus vai curar ela hoje. Eles não estavam no seminário, eles não estavam no culto, eles não estavam na conferência profética, até porque eu não acredito muito nesse negócio de momento profético. Eu acredito numa vida profética. A vida do crente é profética. Nós temos as maiores profecias depositadas sobre a igreja, sobre nós. Então eles estão, num lugar aparentemente comum, mas aonde chega alguém cheio do Espírito Santo, o céu chega junto, o anjo chega junto, a glória de Deus chega junto e alguma coisa vai acontecer. Aí ele pede, para a moça lá nessa cidade, os caixas têm um microfonezinho. Ele falou bem assim, posso falar no microfone rapidinho? A moça não entendeu do caixa nada, ele chegou. Deus acabou de me dizer que nesse supermercado aqui tem uma mulher que está com a dor no joelho direito e Deus está dizendo que vai curar você hoje. Cadê você? Olha a ousadia. Do meio do corredor sai uma mulher chorando. Sou eu. Há muitos dias eu estou com essa dor, os médicos não sabem o que é. Aí eles fazem uma roda em volta dela. Aleluia, estou sentindo um... Aí bota a mão, no joelho dela e fala, no nome de Jesus seja curado. A mulher no meio do supermercado começa a pular. Aí vem um monte de curiosos, tem uns curiosos, né? Eles começam a pregar as boas novas de salvação. Naquele dia acontece uma cura, naquele dia pessoas entregam sua vida para Jesus e um culto começa a acontecer dentro do supermercado. Olha que extraordinário! A Bíblia fala, João capítulo 5, sobre um tanque chamado tanque de Betesda, que em hebraico quer dizer tanque de Betesda. A Bíblia fala que jazia uma grande multidão de enfermos que ficava em volta daquele tanque. Havia um homem no meio dessa multidão que há 38 anos estava lá, e Jesus chega, toca naquele homem, pergunta, você quer ser curado? Ele fala, eu estou aqui, não tem ninguém que me coloque no tanque, sempre vem alguém antes de mim pula no tanque. Aquele homem está diante da água da vida, está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só que ele está focando para o lugar errado. Ele está esperando um movimento das águas. Aí o que acontece? Jesus pergunta se ele quer ser curado, porque ser curado naquele tempo falava sobre ter responsabilidade. Porque ele teria que sair do lugar de mendicância, teria que sair do lugar, de vulnerabilidade e assumir agora a responsabilidade da vida dele. É por isso que podia parecer óbvia a pergunta, só que na verdade Jesus estava falando para você quer ser curado e a partir de você quer ter responsabilidade? Aí você conhece a história, Jesus cura aquele homem. E às vezes nossa vida se assemelha àquele tanque de Betesda. O tanque de Betesda é um lugar de águas paradas que de vez em quando acontece o movimento das águas. Só que nós não fomos chamados, como eu falei, para ter um momento com Deus. Nós fomos chamados para andarmos com o Senhor, para termos uma vida com Ele. Como o pastor já bem disse, se orar no carro, onde você estiver, você pode falar com Deus 24 horas por dia. Você foi chamado para ter uma amizade com o Espírito Santo, para conversar com Ele, chamar Deus para o teu cotidiano. Amém? Aí, o que acontece? O tanque de Betesda era um lugar que volta e meia acontecia esporadicamente o movimento das águas.
Só que o próprio Cristo disse, João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que Deus quer fazer com você? Não quer que você seja um tanque, porque água parada dá lodo, água parada deixa de ser potável. Ninguém foi chamado para ser água parada, até porque ministério é movimento. Deus nos chamou para sermos igual a Ezequiel 47, que diz que tem um rio que sai do limiar do templo, e esse rio vai andando pela cidade, e aonde esse rio passa, tudo é transformado. E deixa eu te dar uma boa notícia. O rio de Deus hoje chama-se igreja. Todos nós somos um afluente de águas vivas. Todos nós somos uma nascente de águas vivas. Quando nós nos reunimos nesse lugar, todos nós cremos nas Escrituras, sim ou não? Nós estamos reunidos em nome de Jesus, sim ou não? Então do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E águas vivas são águas que curam, águas que saram, águas que transformam, águas que libertam, águas que mudam ambientes, atmosfera, águas que podem mudar a vida de pessoas que convivem com você. Porque o rio de Deus flui através da sua igreja. Pedro e João têm esse entendimento. Eles estão cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, eles recebem a promessa. Fica na cidade, do alto vai vir o Espírito Santo. Vocês são umas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas espera o derramar do Espírito. Eles são cheios. Atos capítulo 2 acontece o avivamento, aquilo ao grandioso. Todos são cheios do Espírito Santo. Só que Atos capítulo 3... já é um comportamento que eles têm depois que a promessa se cumpre. Porque Deus sempre vai nos encher com propósito. E existe um caminho que Deus faz em nossas vidas. Primeiro, Deus nos cura. Repete comigo, Deus nos cura, Deus nos enche e Deus nos envia. Deus não levanta gente ferida, porque gente ferida se transforma numa máquina de ferir pessoas. Deus primeiro nos cura. Quando Deus nos cura, nós estamos prontos para sermos cheios. Aí nós seremos cheios do Espírito Santo. Aí Ele vai nos enviar. Talvez você nunca atravesse o oceano, que nem eu estou aqui, que diz vou para a África. Mas antes de atravessar o oceano, você pode atravessar a rua e falar de Jesus para o teu vizinho. Antes de você, ir para os confins da terra. Porque missões não está só ligada à geografia. Missões acontecem aonde tem gente perdida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua faculdade tem gente perdida? Sim. No seu trabalho tem gente perdida? Em Águas Claras tem gente perdida, sim ou não? Amém? Então, aonde tem gente perdida, ali Deus quer manifestar salvação. Amém? Aí vamos lá, estão chegando no templo, eles se deparam nas escadarias da Porta Formosa, tem um homem, está ali há muito tempo, todo dia punham ele à porta do templo, você lê o texto. Pedro e João estão chegando. Naquele dia muitas pessoas entraram no templo, era comum, só que eles não podiam entrar, pela sua deficiência. Só que aquele que aparentemente seria um dia comum, não se tornou um dia comum, porque dois homens cheios do Espírito Santo de Deus estavam passando naquele lugar, naquele dia. E eu gosto de gente cheia do Espírito Santo, porque gente cheia do Espírito Santo é gente diferenciada. O sorriso de alguém cheio do Espírito Santo parece que traz uma luz, sim ou não? O abraço de alguém cheio do Espírito Santo é diferente, parece que carrega poder do céu. Eu já fui curado através de abraços de gente cheia do Espírito Santo. Quando alguém cheio do Espírito Santo de Deus começa a falar, até o ambiente muda. Porque eles carregam a presença do Espírito Santo aonde vão. O que acontece? Aquele homem olha para Pedro e João esperando receber uma esmola. Ele queria uma solução momentânea. Mas Deus não é Deus de colocar band-aids em feridas. Deus não é um Deus de soluções paliativas.
Deus não é um Deus de soluções temporárias. Quando Deus entra em ação, quando Deus entra em cena, Ele transforma tudo. Ele cura por completo. Amém? Aí o que acontece? Acontece algo muito poderoso, que um dia quando eu estava lendo esse texto, essas palavras saltaram nos meus olhos. Quem aqui já leu um texto bíblico por muitas vezes, só que parece que em dado momento específico, parece que ele fala de uma forma completamente diferente. Alguém já viveu isso? É extraordinário, né? A Bíblia é um livro vivo. Esse aqui é um livro vivo. Isso aqui é a boca de Deus. Você pode ler o mesmo texto 200 vezes no ano. Deus tem 200 formas diferentes de falar com você dentro do mesmo texto. É extraordinário. Aí um dia eu estava lendo esse texto, aí beleza. A Bíblia diz que quando Pedro e João falam assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia fala que Pedro estende a mão para aquele homem, os tornozelos dele se firmam. 3 coisas acontecem. Aí eu quero chegar lá no começo que eu falei para você. Todo toque de Deus é um toque completo. Volto a repetir. Todo toque de Deus é um toque completo. E essa noite existe um toque completo de Deus para a sua vida. Existe um toque completo de Deus para a sua casa. Existe um toque de Deus completo para a sua história. Aquele homem, olha, observa comigo o texto. Se eu não me engano, versículo 8. Quando ele firma os tornozelos, a Bíblia diz que ele começa a andar. Andando, saltando e louvando a Deus. Essa é a forma que ele entra no templo. Andando, saltando e louvando a Deus. Vamos lá. Aquele homem outrora era paralítico, sim ou não? Sim. Agora ele está andando. O que aconteceu? Aquele homem foi curado no corpo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus é a resposta para qualquer enfermidade no corpo. Vou falar mais uma vez para você, uma menção um pouquinho mais forte. Jesus é a resposta para qualquer enfermidade no corpo. Só que Deus é um Deus de toques completos. Deus não parou aí. A Bíblia diz que aquele cara, depois de andar, ele começa a saltar. Vamos, gente, me ajuda aqui. Eu estou aqui no culto, aqui na Batista Filadélfia, estou aqui no culto, tocando uma música que é animada, estou aqui pulando. Aí você pergunta para mim assim, pastor, por que você está pulando? Eu falei, estou triste. Faz sentido? Você já viu alguém pulando tristeza? Pulando tristeza? Não. Você está pulando de? Qual sentido teria Deus curar o corpo daquele homem e deixar a alma dele destruída? Nenhum. O Deus que tocou no corpo, ele foi mais fundo. E agora Deus está tocando na alma daquele homem. Sabe o que isso quer dizer? Jesus é a resposta para qualquer doença psicossomática. Jesus é a resposta para a depressão, para a ansiedade, para burnout, para a síndrome do pânico, seja lá o que for, Jesus pode mudar a sua sorte, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito, com E maiúsculo. E eu creio que nesses dias Deus vai batizar a igreja com alegria. Todas as doenças psicossomáticas vão sair do nosso arraial. E nós iremos voltar a cantar: somos o povo mais feliz da terra. Só que Deus é um Deus de toques completos. O Deus que tocou no corpo daquele homem foi mais fundo e tocou na alma daquele homem. Só que agora aquele homem começa a louvar a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele teve o espírito vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu aprendo com esse texto? Jesus é a resposta para qualquer doença no corpo. Jesus é a resposta para qualquer doença na alma, e Jesus pode vivificar qualquer espírito frio e voltar a acender de novo com a chama do Espírito Santo de Deus.
A palavra shalom, eu amo a palavra shalom, que quando um judeu vira para alguém e fala shalom, ele está querendo dizer para você bem assim: o que está te faltando seja acrescentado. Se tiver alguma coisa quebrada na sua vida, seja consertada. A palavra shalom, ela carrega um peso para o judeu extraordinário, como se fosse votos de prosperidade, completude e integridade. Eu não sei se você sabe, mas nós fomos feitos para a integridade, e a palavra integridade quer dizer inteiro. Nós fomos chamados para sermos inteiros. Nós somos chamados para sermos completos. Se existe uma potestade se levantando, como a potestade de Adonibezeque, tentando manipular, roubar sua identidade, tentando roubar a sua capacidade de avanço, tentando desequilibrar você, essa noite está caindo por terra no nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de toques completos, e Deus está tocando agora em todas as áreas da sua vida. Vai chegar cultos aqui que só você vai precisar de um culto para contar todos os testemunhos que Deus vai realizar na sua vida. Está começando uma estação de milagres completos. Essa é uma boa palavra, vou repetir mais uma vez. Está começando uma estação de milagres completos. Você vai chegar aqui: pastor, eu tenho uma bênção para contar na minha vida financeira, eu tenho uma bênção para contar na minha saúde, eu tenho uma bênção para contar no meu trabalho, eu tenho uma bênção para contar no meu ministério, eu tenho uma bênção para contar na minha alma, porque Deus me tocou completamente. Uma das etimologias da palavra shalom também é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando alguém perguntar para você bem assim: como estão suas finanças? Bem. Como está sua família? Bem. Como está seu ministério? Bem. Como estão suas emoções? Bem. Como está sua saúde? Em perfeita saúde. Bem. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque Deus fez um milagre completo. Fica de pé no seu lugar, queria orar com você. Aleluia! Sinto Jesus nesse lugar, eu sei que Ele está aqui, eu sei que... Primeiro nós entendemos, Deus te trouxe entendimento. Se eu fosse dar um título para essa palavra, eu chamaria ela de o Deus de toques completos. Não tem uma área sua que esteja fora do alcance de Deus, não tem nenhuma área na sua vida que esteja fora do alcance da potente mão de Deus. Tudo que você coloca no altar de Deus quebrado, volta para você restaurado. Está com as finanças quebradas? Bota no altar. Está com a família quebrada? Bota no altar. Está com a empresa quebrada? Bota no altar. Está com a saúde quebrada? Bota no altar. Como diz em Hebreus, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos socorro em tempo oportuno. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, pode chamar na frente aqui para orar? Pode? Eu queria fazer uma oração muito específica. Você que precisa de um toque completo de Deus. Talvez as finanças estão bem. Aleluia. Talvez o ministério está bem, mas a família não está. Talvez você está vivendo profissionalmente a sua melhor fase, só que sua vida de oração já não é mais a mesma. Deus é um Deus de toques completos. Então você que precisa, assim como aquele homem de Atos capítulo 3, de um toque completo de Deus, sabe? Deus toque tudo. Que Deus limitado seria esse? Que só consegue tocar nas suas finanças, ou que só consegue tocar nas suas emoções, ou que só toca no teu ministério. Não, quando Deus toca em tudo.
Então você que precisa de um toque completo de Deus, eu queria que você profeticamente saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, e eu queria orar por você, amém? Pastor, está tudo bem comigo? Fica no seu lugar, você vai me ajudar a interceder. Estou bem, está completo, estou cheio, estou rico, estou próspero, estou... Ministério, glória a Deus. Me ajuda a interceder, amém?